Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amigas rainhas de oração, tudo bem com vocês? Bom dia, queridas, bom dia, Carol Ribeiro, Ciele, Sueli, Heloísa, bom dia, amigas, bom dia, Kelly, bom dia, Sueli, bom dia, Joyce. Bom dia, queridas rainhas, que o seu dia hoje seja extraordinário na presença do Senhor. Bom dia, Vilda, Miriam, Ivone, bom dia, Lu, bom dia, Kelly, Cláudia, Liv, Nádia, bom dia, rainhas, amigas preciosas, tudo bem com vocês? E aí, animadas para mais um dia? Bom dia, Tayonara. Hoje eu nem vou perder muito tempo. Eu falei, Deus, hoje a gente precisa acelerar, né? Eu vou dar uma rápida passada, assim, sobre ontem, né? Pra gente continuar ali. Ontem a live perdeu, né, gente? Deus sabe, o maná tá guardado aí no seu coração, né? E aquelas que não puderam estar, eu fiz um resumo ali no grupo, joguei lá no grupo do WhatsApp. Então tem um áudio lá, acho que deu uns 15, 18 minutos. Então você pode escutar, né? Eu coloquei ali os pontos principais, né? Naquilo que a gente falou ontem na live. Mas, gente, a gente também tem que lembrar, assim, que a live sempre é a live, né? O ao vivo aqui, o que Deus revela é naquela hora. E eu até tentei, eu falei assim, eu vou pôr pra gravar e tal, mas aí o outro celular tava travando, eu falei assim, Deus, o Senhor sabe, né? Aí o Kleber até falou assim, amor, calma, né? Deus sabe, e Deus tá preparando essas rainhas e elas vão falar com outras rainhas. Então nada se perdeu, né? Tá no coração, tá registrado nos céus, na terra. Então vocês vão compartilhar, vocês vão ser as rainhas que vão passar adiante essas palavras que vocês têm recebido. Eu tenho recebido muito testemunho, até quero falar pra vocês, eu não tô conseguindo responder todos os WhatsApps, porque a gente tá no propósito, nós estamos no meio de uma transição aí. Daqui uns dias eu vou testemunhar para a glória de Deus. Então tem muitas coisas envolvidas acontecendo, então eu não tô conseguindo responder todo mundo, mas eu tenho orado pelas pessoas, eu estou orando de madrugada, eu tenho orado pelas pessoas e orado, né, pelos pedidos de vocês, por aquilo que vocês têm falado e principalmente eu tenho orado porque eu entendi, falei assim, Deus, se o Senhor nos chamou por um propósito tão grandioso desse, se o Senhor tá falando com a gente, não é não é mais nível, assim, de mulheres comuns, não, gente. Deus tá falando conosco num nível extraordinário, nível de rainha, aquela que tá sendo preparada para entrar na presença do rei com excelência, para alcançar a sua graça, alcançar o seu favor, né, pra resposta vir. Deus já liberou a resposta para nós lá no primeiro dia, quando ele tocou nos nossos corações para fazer o propósito. Agora ele só tá costurando as situações, ajustando tudo para que o propósito dele se cumpra. Então a gente precisa estar atento aos detalhes, a gente precisa estar atento aos sinais e Deus está agindo. Nossa, eu tô vendo assim, no concreto, a resposta do Senhor, os milagres dele, aquilo que ele tem feito e aquilo que ele está fazendo e o que ele vai fazer. Amém? Então pega a bênção aí, né? Em nome de Jesus, espero que essa live de hoje fique salva, mas Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas. E ontem o Kleber falou, amor, não fica triste, não idolatra essa live não, quem precisava ouvir, ouviu, quem não ouviu, você vai gravar, e quem não tava ali, não precisa ficar triste, porque é o Espírito Santo. Olha o privilégio, gente, não é nem a Natália de Mesquita que vai falar com você, mas é o próprio Deus, é o Espírito Santo que vai continuar convencendo você, acrescentando a palavra, te dando a direção. Gente, que é melhor companhia do que o seu pai, né? O Espírito Santo. Muito melhor do que a voz da Natália, muito melhor do que as direções da Natália. Então fiquem firmes e fiquem atentas ao que Deus está falando com você. Continua orando, leia o capítulo, né? Aí ontem, às vezes você pode perguntar, Nath, mas você colocou para poder fazer a leitura do capítulo 2 de novo? Sim.
eu coloquei. Sabe por quê? Eu, por exemplo, eu já falei pra vocês, eu já li esses capítulos pelo menos por baixo. Eu sei que foi muito mais. O Cleber falou assim, amor, foi mais de 100, né? Porque quando tá uma situação, igual essa semana, quando tinha uma situação, eu fui lá, voltei e já li. Mas enfim, eu já li no mínimo 60 vezes. E todas as vezes que eu li, até hoje na minha vida, todas as vezes Deus falou comigo. Todas as vezes Deus me deu um ensinamento novo. Todas as vezes o Espírito Santo me revelou algo novo. Então, gente, vamos pensar? Conta quantas palavras, se você for capaz, né? Se você tiver ânimo, conta quantas palavras, ponto, vírgula, tem no livro de Esther. Cada palavra, ponto e vírgula, é uma direção do Senhor para sua vida. Então, se você lê, né? Então, eu tenho certeza que você ainda não chegou, porque deve ter, vamos falar que tem 100 mil palavras? Acho que tem mais. Aliás, eu não sei, eu não faço nem noção. Então, pelo menos 100 mil novos detalhes Deus tem para sua vida. Só no livro de Esther. Amém? Então, pega isso para você. Eu quero muito que você esteja comigo, né, nesse momento aqui ao vivo, porque tem revelações que vêm para nós aqui agora. Eu fiz as minhas anotações, mas tem coisas que Deus vai soprando aqui e eu vou falando. Mas se não for possível, né, você tá aqui 7h20 o tempo todo, ou pega um pedaço. Hoje eu vou tentar dar uma acelerada aqui, né, mas lógico que na direção do Espírito Santo. Mas se não for possível, vai pro seu momento, senta lá, lê e fala assim, Espírito Santo, me revela. Porque o Espírito é o mesmo, né? Deus é o mesmo. Então, aquilo que, entre aspas, se porventura perder aqui, não está perdido nos céus. Não está perdido. Nada com Deus a gente perde. Porque Ele vem com a sua unção, Ele vem com a sua capacitação. É Ele que nos conduz, é Ele que sopra nos nossos ouvidos. E a direção que Ele dá para minha vida, Ele dá para a sua, né? Não sou diferente de você. Somos rainhas, amigas rainhas especiais. Então, fica tranquila, viu? Deus vai completar na sua vida. Bom dia, amigas rainhas de oração. Vamos começar, né? Bom dia, não estava conseguindo entrar. Oi, Zimmermann. Vai mandando aviãozinho aí, vai mandando coraçãozinho pra ver se o Instagram... Hoje eu custei entrar também, eu apertava ao vivo, apertava e só ficava rodando a bolinha. Mas em nome de Jesus, né, Deus? Vai conduzindo essa live aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos dar uma breve passada, né? Vamos dar uma leve comentada no capítulo. Eu deixei lá o áudio de ontem. Ontem à noite eu postei o áudio, né? Tentei fazer um breve resumo daquilo que a gente estudou ontem. E hoje tem mais detalhes aí. Anota aí, né? Fica atenta, abre o seu coração, seus ouvidos. Se porventura acontecer alguma coisa na live, já está impresso no seu coração. Deus já vai falar com você agora e vai criar raízes profundas para a glória de Deus. Então, ontem no capítulo 2, né, nós estamos aqui no capítulo 2 de Esther. E aí a gente viu ali que já começou o processo para que Deus já começou as estratégias dele para que ela chegasse aonde ela precisava chegar, que era dentro do palácio. Né? Então, a gente já viu a história, de repente começa ali a cogitar a eleição, né? Vamos fazer uma eleição, vamos eleger uma mulher, qual que vai ser a regra? Ah, beleza, né? E lembra que a gente comentou ontem, né, sobre o fator de beleza? O melhor produto de beleza, o melhor spa é Jesus no nosso coração. Isso nos deixa bela, formosa. Ou seja, não tem joias, não tem riquezas, não tem nada nesse mundo que possa te embelezar mais do que a presença do Senhor na sua vida. Então aprende essa dica de beleza aí com a Esther. Amém? Quer ficar com o rosto bonito, lindo, maravilhoso? Jesus no coração. Esse é o segredo de beleza, né? Deus na sua vida. E aí, então abriu o concurso. Depois lá no versículo 5, 6... já começa a aparecer Mordecai. Aí é a primeira vez que aparece o termo judeu, né? Até então o povo de Deus era conhecido como israelita ou hebreu. Então agora aparece o termo judeu aqui pela primeira vez. E fala que Mordecai ou Mardoqueu, depende da tradução, é a mesma pessoa. Assim como Assuero e Xerxes é a mesma pessoa, tá? Até eu quero comentar que foi uma dúvida. Ontem eu falei, mas eu quero deixar registrado aqui. Era comum ter dois nomes, né? Não é questão de duplicidade, de identidade dupla. Esqueci o nome de novo. Falsidade ideológica. Não é isso. Era certo ela esconder o nome dela. Era uma estratégia que Deus dava para o seu povo, né? Naquela época, para eles não serem exterminados. Então, era como se fosse um combinado entre eles. Assim, nós vamos
agora, como Deus sempre, vocês vão ver que ao longo da história Deus sempre muda nome, né? Abrão passa a ser Abraão, Sarai passa a ser Sara, Saulo, Paulo. Então ao longo da história Deus sempre fala através de nomes, porque nome é identidade, nome é aquilo que dá a sua identidade, que revela quem você é, né? Igual a nossa carteira de identidade, ali tá a nossa identidade, tá o nosso nome, os nossos dados. Então o povo, para se unir, porque naquela época, pensa, não tinha, né? Não tinha muita estratégia, não tinha muita tecnologia. Então era uma estratégia que Deus dava para eles o nome deles, entre eles sabiam que eles eram um povo judeu. Era a forma deles se reconhecerem. E para eles serem salvos, para não serem perseguidos, nem mortos, eliminados, eles apresentavam esse outro nome, que aí o povo, por exemplo, lá o rei não ia suspeitar que Esther era uma judia, né? Porque o nome Esther não era pertencente àquele povo. Então era uma maneira de Deus preservar a vida deles. E aí a gente vê ali que aparece o Mordecai, e no versículo 7... que é o versículo perfeito, mostrando que o tempo perfeito de Deus está se cumprindo, que o plano perfeito de Deus veio na hora certa, no tempo certo, na vida de Esther, e para o povo, porque aquilo ali já era uma providência perfeita para a salvação do povo. No versículo, no 2:7, até ontem eu estava meditando, né, falei assim, 2 acho que é porque é dupla honra, né? Então, no capítulo 2, versículo 7... né, 2 vezes 7 mesmo, aparece a figura da Esther, né? Coincidência? Não, providência mesmo do Senhor, né? Providência divina de Deus. Amor, pega aqui, fazendo favor. E aí, então a gente vê que a Radassa, né? Até então ela aparece como Radassa, mas Esther ao mesmo tempo. Esther significa estrela. Aqui, ó, vai respondendo aqui. E aí, elas surgem, né, ela surge na história e Deus já começa a operar ali. O que a gente precisa observar, que aí agora nós vamos, né, continuar a partir daqui. O que a gente precisa observar é que o concurso de beleza, a própria circunstância, a queda, né, a saída da rainha Vasti, tudo isso já era Deus preparando para que o propósito dele se cumprisse na face dessa terra. Então, o objetivo desde antes, vamos falar, desde antes de Esther nascer, porque se a palavra de Deus fala que ele já tem os planos, os dias traçados para as nossas vidas desde o ventre da nossa mãe, desde antes da gente ser formada no ventre da nossa mãe. Então, se a gente tem essa consciência que Deus está no controle de todas as coisas, a gente sabe que muito antes de Esther nascer, ela já tinha um propósito, né? Ela perdeu seus pais, né? E aí veio o Mordecai e adotou ela, né? Tomou conta dela. Ali ele foi o mentor espiritual da vida dela, porque ele era um homem temente a Deus, segundo o coração de Deus. Então, desde cedo ele foi treinando a Radassa, né? A Esther, a futura rainha Esther. Ele já foi ensinando a ela a questão de submissão, obediência, fé, perseverança. Então, ele foi ensinando os caminhos. Então, ela desde cedo aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Ela aprendeu a seguir os conselhos, né, do mentor, né? Então, olha a importância da gente ser mentoreado por pessoas maduras espiritualmente, por pessoas que ouvem a voz do Senhor, por pessoas que estão ali no controle de Deus, né? Que são submissas à vontade do Senhor, são obedientes, têm fé. Às vezes tem pessoas que falam assim, Nath, mas essas pessoas, elas são, né? Então, quer dizer que elas não passam lutas e tal? Passam. Todos nós passamos. Mordecai, gente, olha a situação dele. Ele foi, sabe como que ele chegou em Suzã? A gente leu lá ontem. Ele foi exilado. Ele foi vendido, né? Ele tinha que fugir, ele foi exilado. E quem transportou ele era o próprio inimigo, né? Que providenciou para que ele fosse exilado da terra para vir lá para Suzã. Porque era lá que Deus precisava usar Esther. Então, assim, pensa, o povo vivia sob pressão o tempo todo, né? O povo vivia sob perseguição, porque era uma perseguição terrível para exterminar. E naquela época, gente, era perseguições igual a gente está vendo hoje, né? Que a gente viu lá queimando as igrejas, que a gente tem visto ali. Se você pesquisar um pouquinho nas notícias internacionais, os cristãos são perseguidos de serem degolados, colocam fogo neles vivos. Então, sempre existiu isso. E nessa época era assim. Por isso do nome, né? Deles
se esconderem ali com esse código dos nomes, porque era uma maneira deles se protegerem também da morte. Era uma estratégia que Deus deu para eles. Então, a gente vê ali o Mordecai vindo, a Esther aparecendo no cenário. E aí a gente tem que entender que desde sempre, né, a presença de Deus estava com Esther. Né? Deus, ele tinha uma estratégia. A gente falou ontem, foram 1.400 candidatas. Durante 4 anos, o rei ficou procurando uma bela jovem, né? O rei falou, abriu o concurso de beleza e eles ficaram por 4 anos selecionando as 1.400 candidatas, né? Ó, o número 14 aí de novo. E aí essas 1.400 candidatas, de todas elas, Esther foi nomeada e coroada rainha. Ela que achou graça primeiramente nos olhos de Hegai, né? Que era o servo, né, que estava buscando essas rainhas. Então vocês estão entendendo a presença de Deus, né? A beleza de Deus é onde você chega nos lugares e as pessoas te olham. E às vezes, gente, você pode estar simples, de chinelo, sem maquiagem, e as pessoas olham pra você e falam assim, mas você é diferente, você é tão bonito, você é tão agradável, eu quero ficar perto de você. O que você faz? É Jesus, né? E ali foi isso com Esther, porque ele tinha mulheres de todas as classes, todos os níveis sociais. Elas precisavam ser belas, né? Mas a beleza de Esther tinha um algo a mais, né? Nossa beleza tem um algo a mais. E aí ela começa a falar assim, ó. Aí entra a soberania, né? A gente precisa entender a soberania de Deus, né? Nesse plano. E Esther, eu comentei ontem, né? Esther não sabia, mas ela já fazia parte de um plano maior, de algo maior e melhor que Deus já tinha preparado, não só para ela, para o livramento dela, mas para todo o povo de Deus. E aí eu falei pra vocês, fiquem atentas aos detalhes, aos sinais, porque Deus já está sinalizando que Ele está movendo céus e terra em seu favor, ainda que você não compreenda, ainda que você ache que... Mas Deus, que loucura! Gente, era loucura pra Esther perder os pais tão cedo. Depois era loucura pra Esther ela ser acolhida por um primo, né? Não era nem... Como se diz, não era nem um irmão, um parente próximo, às vezes é um primo. Primo, às vezes a gente nem se encontra. Depois, quando ela achava que estava ali tudo bem, de repente ela foi lançada num palácio. Gente, por mais especial que seja, ontem eu estava até conversando isso com a Liv, por mais especial que seja um palácio, mas era um lugar estranho, com pessoas que não tinham a mesma fé que ela, com pessoas que não tinham, não eram do mesmo ambiente dela. Pensa, ela chegar lá, 1.399 mulheres olhando ela assim de rabo de olho, falando, quem essa aí, coitada, pensa que é? Porque as vestes dela eram simples, ela era de uma família humilde, né? Então, assim, pensa todas as circunstâncias que ela passou, né? Não era o palácio, porque às vezes a gente fala assim, o palácio é o lugar perfeito. Não, o lugar perfeito é onde Deus te coloca e a presença dele está com você. Não importa se é num palácio ou numa casinha de sapê, né? Numa choupana. Se você estiver numa barraquinha e a presença de Deus estiver com você, aquele lugar se torna um palácio na presença do rei. Aquele lugar se torna especial, porque não é o lugar, mas é a presença. Não é o ambiente, mas é a presença de Deus te acompanhando. Então, a Esther precisava ir para o palácio e a presença precisava acompanhá-la, porque ela sabia que lá não tinha a presença, né? No sentido de, eles não eram a mesma fé, né? Naquela época, aquele povo era o que perseguia os judeus. Então, ela estava indo pra cova dos leões, entre aspas, né? E pensa aquelas mulheres lá, aquelas mulheres, as 1.399. Tinha mulher que adorava Baal, né? Tinha mulheres que adoravam outros deuses. Tinha mulheres que faziam, vamos traduzir na nossa linguagem, fazia macumba para poder ganhar a coroa, né? Fazia todo tipo de feitiçaria, todo tipo de coisas absurdas para poder ganhar. Gente, pensa, é o mundo que a gente vive, né? O mundo jaz no maligno. Então a Esther sabia que ela estava indo para enfrentar algo novo e ela precisava que a presença do Senhor estivesse com ela, porque era isso que ia fazer a diferença na vida dela, onde quer que ela estivesse. Depois a gente tem que entender que Esther, ela era uma mulher extremamente inteligente. Quando a gente continua lendo aqui, agora nós vamos finalizar o capítulo 2, né? Vamos lá. Nós paramos no 10. E quando fala assim o 9, né? Vou ler o 9 pra gente poder continuar. A moça lhe pareceu formosa, né? Quando ela apresentou lá pro Hegai.
ela lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, porque ela tinha uma beleza extraordinária, tinha algumas coisas que chamou atenção, né? Com certeza ele viu a gentileza dela, a bondade do coração dela, porque eles conversavam, falaram assim, olha, né, você quer ir lá? Não era assim, capturada no laço e levada à força, não. Né? Era um concurso de beleza. Então, eles conversavam, e ali na doçura das suas palavras, na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua postura, porque o seu tio Mordecai, ele com certeza ensinou princípios e valores para ela incorruptíveis, ensinou como ela devia se portar na presença do rei. Certeza que ele ensinou até coisas de etiqueta para aquela mulher, né? Certeza. E aí fala assim, ó, quando ela alcançou o favor do rei, e ele mandou ela para o melhor quarto, para os melhores aposentos do castelo, e lá enviou 7 concubinas, né, as 7 mulheres de confiança para ficarem com ela, servindo a ela 24 horas. E o versículo 11: e aí passeava Mordecai todos os dias diante do palácio. Então a Esther sabia que tinha a presença também do tio, que ela, né, ela tava ali, era uma maneira de Deus falar pra ela, você não está só, né, a minha presença tá aí com você, o seu tio tá ali. Vamos falar assim, é um intercessor. É as amigas rainhas intercessoras que estão ali, umas olhando pelas outras, intercedendo. É quando você recebe uma mensagem de uma amiga, ou quando a Natália te manda uma mensagem e fala, eu tô orando por você, tô aqui, conte comigo. Nós estamos, né, estamos longe fisicamente, mas no coração e em oração nós estamos conectadas. E aí o 12, e chegando o prazo de cada moça ir ao rei Assuero ou ao rei Xerxes, depois de tratadas segundo as prescrições para mulheres, elas tinham o seu embelezamento 6 meses com óleo e 6 meses com especiarias. Olha que interessante, aqui vai falar sobre 12 meses e está exatamente no versículo 12. Coincidência? Não. Deus confirmando que o tempo dele tinha que ser 12 meses, 1 ano, o tempo de preparação, o tempo perfeito. A gente já estudou que o 12 é o número completo, né? Onde encerra o ciclo ali, é algo completo. E aqui fala justamente do tempo perfeito de Deus para que algo aconteça. Porque a partir desses 12 meses, né? Aí depois que ela passou 12 meses na presença, aliás, na escola de princesas, né? Se preparando para entrar na presença do rei. Ali ela teve aula de beleza, de etiqueta, enfim, é igual a escola de princesas, né? Depois mais pra frente eu vou contar sobre ela. E aí o 13, então é que vinha a jovem ao rei, então depois dos 12 meses, do ciclo completo, das estações completas, então a jovem vinha ao rei e se dava o que se desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Então é como se fosse a escola de princesas e tem o anexo, né, o palácio, o lugar real. E quando completasse aquilo, o regai, né, os servos lá chegavam para ela e falavam assim, hoje é o dia, chegou o grande dia de você se apresentar ao rei, dele te conhecer. E o que você quer para poder entrar na presença dele? Você pode pedir qualquer coisa, né? E geralmente as mulheres pediam joias, muito ouro, vestes brilhantes, porque elas tinham esse direito. É lógico que os próprios servos, eles sabiam como elas não poderiam chegar de pijama, um exemplo, né? Então eles sabiam como vesti-las, eles davam essa orientação também. Mas aí no dia elas tinham o direito de escolher algo além. Por exemplo, eles falavam, ó, a sua roupa é essa, o que mais você deseja? E elas falavam, eu quero ouro, eu quero isso, eu quero aquilo, enfim. Né, elas podiam ter o que elas desejassem, porque elas iam entrar na presença do Todo-Poderoso, né, da autoridade. E aí a Esther, que é isso daqui que eu quero que é o primeiro detalhe que nos chama atenção. Vou até ler aqui pra gente comentar. Então, à tarde, ela entrava e pela manhã se tornava a casa das mulheres, né? Então, ela na tarde, na viração do dia, tá vendo como que eles contam um novo dia, né? Na viração do dia. Então elas entravam ali naquele novo dia e só saíam no outro dia. Passavam a noite com o rei. Sob as vistas, né, de Sasgás, o eunuco do rei, o guarda das concubinas. E ela não tornava mais ao rei, salvo se ele desejasse que ela fosse chamada.
Então elas entravam, se apresentavam, passavam a noite e voltavam para a escola de princesas. E aí elas tinham que ficar lá até que o rei falasse assim, eu gostei daquela mulher, eu quero ver aquela de novo. Se não, ela ficava lá até morrer, né? Aí era questão dela com o rei. E aí, ó, no versículo 15, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai. Ou seja, ela não pediu nada pro rei, pro Hegai. Quando o Hegai falou assim, olha, você está pronta, aqui está sua roupa, né, suas vestes, seu sapato, ou como você tem que ir, o que mais você deseja? E ela falou assim, eu não preciso de nada mais, além daquilo que você já me deu. Isso aqui mostra o coração de contentamento da Esther. Ela entendeu que não era o externo que ia fazer a diferença na presença do rei, mas era o seu coração. Não eram as coisas, os enfeites, não era... É igual eu tô falando pra vocês, não era o lugar, não era os acessórios, mas era a presença do pai que ia acompanhá-la naquele momento que eu tenho certeza que ela até jejuou. A palavra não fala, mas eu tenho certeza que ela orou no dia anterior, que ela jejuou, que ela falava assim, pai... que o Senhor entre à minha frente, que não seja eu, mas seja o Senhor comigo. Eu não preciso de brincos de ouro, eu não preciso de joias, eu não preciso de vestidos brilhantes, eu preciso do Senhor me acompanhar. Porque ela entendeu que isso era o segredo, né, do sucesso dela. Ela sabia que se ela confiasse, a riqueza dela não eram as joias. Ela não se encantou com os palácios, ela não se encantou, ela não deixou se corromper, né, porque pensa, gente, ela tinha uma vida já de rainha, porque ela já estava sendo preparada para ser uma. Naquele momento ela era uma princesa, né, vamos falar a verdade, ela estava ali simplesmente se preparando para se tornar rainha, né, ela ainda não sabia que ela ia ser a escolhida, mas ela tinha o pai e falava assim, pai, se o senhor for comigo é o suficiente. Né? E se preciso fazer alguma coisa para eu me tornar rainha, porque também tinha esse desejo, claro, né? 1.400 mulheres lutando por uma coroa, mas ela sabia, ela falava assim, pai, que seja feita a sua vontade, se for para ser, o Senhor estando comigo, não vai ser mais um batom que vai mudar a minha vida, mas vai ser a sua presença na minha vida que vai fazer a diferença. E fez, né? E aí a gente vê, deixa eu ver aqui, e aí no 15, né, Esther, filha de Abiail, não pediu nada além do que Hegai tinha falado, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor diante de todos os quanto haviam. Com essa atitude dela, ela ainda alcançou favor, porque o povo deve ter falado assim, o quê? 1.399 pediram tudo, pediram para ter banho de leite e mel, pediram para ter um dia de spa especial, pediram não sei o que, pediram para comer naquele dia o fruto lá silvestre, pediram tantas coisas. E essa mulher chega aqui e fala assim, não, tá bom, não preciso de nada além disso, né? Não preciso de mais nada além dessas coisas. E aí ela entendeu que era Deus, era a presença dela, né? Era a presença de Deus na vida dela que ia fazer toda a diferença. E o mais interessante, né? Que foi esse ponto-chave que eu quero que vocês anotem, que eu anotei aqui. Quando você sabe quem você não precisa de mais nada. Quando você sabe a sua identidade, quando você sabe quem é o seu pai, quando você sabe quem é que te veste todos os dias, quem é que te coroa todos os dias, você não precisa de mais nada que é passageiro, porque você já tem as coisas que são eternas. E eu anotei aqui, ó, chegando a vez de Esther para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Esther, ela entrou sem nada. Além daquilo que ela sabia que era necessário, ela tinha um contentamento. E se Hegai tinha falado para ela que aquilo, porque eles já preparavam uma roupa especial, joias e tudo, mas elas tinham o direito de pedir mais se elas quisessem. Mas a Esther, ela tinha um contentamento em Deus. Ela sabia quem ela era, ela entendia a posição dela em Deus. E ela sabia, ela falou assim, olha, eu não preciso de nada mais além disso. Isso me basta. E porque ela chegou, né, sem nada além, ela saiu de lá com tudo. Deus a honrou com tudo. E o tudo dela foi a coroa, né?
Aquela que entrou lá, talvez a mais simples, sem joias, sem coisas externas, saiu de lá simplesmente com a coroa. Tá vendo como que Deus nos recompensa quando a gente tem a presença dele nas nossas vidas? Você tá entendendo o que você precisa fazer, né? Quando o Senhor vou aqui. Ai, meu Deus, gente. Voltando. Ai, meu Deus. Estão me ouvindo? Pronto, voltou ao normal. Acho que voltou, né? Estão me ouvindo? Ai, Jesus, não deixa eu perder essa live, não. Amém, amém, amém. Tá me ouvindo agora, né? Parece que voltou ao normal. Vamos lá. Deu certo. Tamo aqui. Amém. Senhor Jesus, não deixa eu perder essa live, não. Já vamos pro final. E vamos lá. E chegando à vez de Esther, então ela foi sem coisa nenhuma extra, mas ela saiu simplesmente com a coroa, né? E nós precisamos aprender. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmas, das nossas vontades, dos nossos sonhos, né? Muitas vezes a gente tem que abrir mão. Lembra lá daquela foto que eu coloquei há um tempo atrás, que essa semana eu vivi aquilo no meu concreto. Sabe aquela coisa de entregar o ursinho pequenino, né, nas mãos de Jesus, e Jesus já tá com um ursão desse tamanho preparando para você, né? Essa semana eu tive que entregar, né, alguns ursinhos para Deus. Falar, Deus, toma esses ursinhos, né? Foi com muito choro, com muita lágrima, mas eu entreguei nas mãos do Senhor. E eu já posso ver pela fé o tamanho... Aliás, eu nem posso imaginar, né? Porque todo o tamanho de urso que eu imagino, Deus tá me mostrando algo muito maior, que eu já tô surpresa e eu sei que Ele ainda vai me surpreender. Então, eu notei assim, Esther entrou sem nada e saiu com tudo. Ela entrou vazia, né, dela mesma. Ela abriu mão de todos os direitos dela, né, de como mulher, como princesa ali. Mas Deus a honrou e deu o melhor, deu a posição mais desejada, deu a coroa para ela naquele tempo. Então olha o segredo aí, que Deus está ensinando para nós hoje. Abra mão e se esvazie, entrega, fala, Deus, eu quero a sua presença, eu quero que o Senhor vá comigo, porque é isso que vai trazer a honra sobre a sua vida. Amém? E aí, continuando, né, no capítulo... a gente vê ali que a gente precisa agir, né, como Esther. A gente precisa estar atenta. A Esther só agiu dessa forma porque ela foi mentoreada por um homem de Deus que falava assim, Esther, você não precisa nada além da presença do Senhor. Então ouça vozes que te levem para perto de Deus. Busque conselhos em pessoas que vão te levar para mais próximo do caminho que você tem que, do caminho, do propósito, daquilo que você tem que cumprir em Deus, né? Cuidado com as vozes que não são direções de Deus, que não são aquilo que Deus tem para sua vida, porque a voz correta vai te levar para o caminho certo, assim como a voz duvidosa, né, pode te levar para caminhos que não são de bênção, né, na sua vida. E se ela fosse desobediente ou rebelde ou alguma coisa, porque ela era uma adolescente, né? Uma adolescente jovem ali, entrando na juventude. Se ela não tivesse isso no coração dela, com certeza ela não tinha encontrado. Aliás, com certeza ela não tinha nem entrado no palácio. Então a gente precisa aprender esse princípio. Depois, né, no versículo 16, ela vai continuar. Eu não vou ler tudo porque... aí vocês vão ler que ela foi ao encontro do rei, né? E aí no versículo 16, ela foi ao encontro e o rei se encantou. Fala assim, assim foi levada Esther ao rei, à casa real, no 10º mês. Gente, que mês que nós estamos? Eu falei ontem lá na live, né? Na live não, no áudio. Que mês que nós estamos? Versículo 16 aí, no 10º mês. Qual é esse mês mesmo? Outubro. A gente tinha que estudar Esther nesse tempo. Olha o Deus de detalhes. Olha Deus já te sinalizando que Ele está falando com você, né? Que você está sendo a Esther dele para esse tempo. Fique atenta. Ele vai te coroar nesse tempo. Você foi escolhida para esse tempo. Esse que é o mês do Tebete, no 7º ano do seu reinado. E tinha que ser no 7º ano, no tempo perfeito de Deus. Olha aí mais um detalhe. Não é coincidência.
O rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, né? O rei se encantou com a Esther mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante a ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens, mais do que as 1.399. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingida. Se Deus tem um plano para sua vida, pode ter 1.399, pode ter 1 milhão, pode ter quantas forem. Deus vai cumprir aquilo que ele tem para sua vida. Ainda que o diabo não queira, mas ele vai cumprir. E fala aqui, ó. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar da Vasti. E aí? Sabe o que Deus está falando hoje para você? Que hoje ele está colocando na sua cabeça uma coroa real e está fazendo você ser coroada, se tornar rainha no lugar daquela que era também junto, porque a Vasti era os inimigos, né? Ela era bisneta, ela vinha de uma linhagem ali dos inimigos do povo de Deus. E hoje Deus está falando para você, toma posse da sua coroa. O primeiro passo, nós vamos entender que nós estamos dentro de um processo. O processo vai ser concluído no 21º dia. Mas hoje, hoje é dia 22, né? Eu até perdi a data porque eu tô tão assim, mas hoje é dia 22. Hoje é o dia perfeito que Deus escolheu para te coroar diante dos seus inimigos. Agora Deus está falando assim, ó, as outras que queriam seu lugar, já era. O Senhor já te escolheu. O Senhor já te coroou. O Senhor está te coroando hoje, agora. Porque agora vai entrar numa nova fase. Então até aqui Esther foi preparada para poder receber a coroa. Nós estamos sendo preparadas todo esse tempo, todos esses propósitos, essas orações, esse jejum para o Senhor nos coroar. Então hoje você vai tomar posse da sua coroa espiritual. Você vai entender que hoje você está sendo coroado pelo próprio Senhor, pelo próprio Rei. E agora, a partir de agora, vai ter agora um outro processo, né? São 3 partes. Agora nós vamos entrar para a segunda parte. Nós vamos entrar agora porque as coisas agora vão começar a acontecer. E Esther vai se preparar, porque vai vir um desafio. Qual é o desafio que você já está buscando em Deus? Que eu falei, olha, entre em jejum, entre em propósito, em oração, tenha os seus momentos nesses 21 dias, porque Deus vai fazer algo extraordinário na sua história. Hoje você está sendo coroada, o Senhor está te revestindo de autoridade, de poder, de capacitação, de unção de ousadia, unção que é só dele para te fortalecer, porque agora vai vir uma nova fase e você precisa estar firme no Senhor para enxergar o que ele vai fazer, mais do que enxergar o que ele vai fazer, para você viver e experimentar o que ele vai fazer no concreto. Amém? É assim que começa um milagre. É assim que começa o caminho do milagre. Deus já foi, com as suas estratégias, já foi arranjando aqui, ali. Agora ele já está juntando. Então ela já chegou aonde ele queria. Porque desde que ela nasceu, esse era o propósito. Queridas, desde que nós nascemos, esse aqui é o propósito. O Senhor nos coroar, nos chamar de filhas amadas e falar, aqui tem uma rainha minha, aqui tem uma mulher que eu coloquei nesse tempo para que o meu propósito, o meu plano perfeito se cumpra na vida dela, através da vida dela, com as pessoas que ela ama e aonde quer que ela esteja, seja no palácio, seja na rua, seja onde ela estiver. Então hoje você está sendo coroada, você vai tomar posse e vai falar, Senhor, eu recebo a minha coroa, obrigada pela minha coroa, né? Porque é o próprio Deus, amém? Fica firme aí. E pra gente encerrar essa parte, né? Eu não vou estender porque depois vocês vão ler. E aí fala assim, ó. Então, né? Aí quando o rei achou, só pra gente ver essa partezinha rapidinho, o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e os seus servos. Era um banquete de Esther. Quando o Senhor vem para te coroar, ele já prepara um banquete para você. Aliás, o banquete já estava sendo preparado, Deus já tinha aquele dia, a data, a hora. Queridas, hoje tem um banquete celestial, né? Você vai pedir e falar assim, Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque eu quero usufruir e experimentar desse banquete. Então hoje um banquete está sendo preparado para você, porque hoje Deus te coroou. E ele fala assim, e concedeu alívio a todas as províncias e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda sua linhagem, e o
seu povo, como Mordecai havia lhe ordenado. Aqui esse versículo é só pra gente entender que a obediência, assim como eu falei que a desobediência traz consequência de morte e tudo, a obediência te leva à honra, te leva à coroa. Então você fala assim, Deus me deu uma instrução, mas parece que é tão bobo, querido, queridas, né? Por favor, se Deus, eu falei pra vocês, se Deus mandar você plantar uma bananeira, vai lá e planta. Nath, eu não sei plantar bananeira, Deus vai te capacitar, porque se Ele te pediu, Ele não vai te dar nada além das suas forças. Mas vai lá e obedece, por mais louco que pareça. Eu tô vivendo dias que aparentemente são os mais loucos da minha vida. Tem hora que eu falo assim, Deus, eu achei que eu já tinha vivido tudo, vem algo, né? Vem um desafio, vem algo, o Senhor me pede algo maior, o Senhor me pede algo, né? Mas sabe o que eu faço, queridas? Eu não questiono, eu me ajoelho, eu me rendo ao Senhor e falo, Deus, eu vou te obedecer. Ainda que seja um sacrifício, ainda que seja algo que, humanamente falando pra Natália, é impossível, mas se o Senhor tá me pedindo é porque o Senhor tem algo melhor. E eu obedeço. E eu quero falar pra vocês que eu tenho experimentado coisas na minha vida. Porque lá atrás eu decidi obedecer ao meu rei. Decidi abrir mão de tudo. Dos meus valores, dos meus sonhos, dos meus conceitos. Os meus valores do mundo, né? Aquilo que eu achava que era os valores da Natália. Mas eu não abro mão dos valores do meu rei. Eu não abro mão dos princípios do Senhor. Eu não abro mão da palavra de Deus na minha vida e na minha família. Eu luto com todas as minhas forças. E ainda quando eu não tiver forças, eu luto com o meu rei, né? Meu rei me dá forças para eu lutar, né? Para eu vencer os meus inimigos dia após dia, para vencer os gigantes, os leões, os ursos que aparecem. Mas Deus sempre me honra, porque Ele sabe do meu coração de obediência a Ele, né? E por várias vezes eu já ouvi Deus falando comigo, falou assim, filha, você tá tendo isso porque você me obedece, você tem um coração obediente. Uma vez eu já compartilhei até na live, né? Pra gente encerrar, que até a minha mãe, a minha avó, a minha mãe sempre conta essa história, minha avó, minha mãe falou assim, olha, eu nunca apanhei, né? Apanhei de chinelo, nunca apanhei. Até o Kleber fala assim, por isso que às vezes, né, eu faço você sofrer um pouquinho, porque você tem... Eu falo, não tem que fazer sofrer, não. Eu já sou obediente. Mas é brincadeira, né? Ele não faz, não. Mas a minha mãe sempre fala assim, filha, eu sempre te corrigia e você nunca fazia duas vezes a mesma arte. Eu fazia artes diferentes, mas eu obedecia. Eu tinha esse coração obediente. E a minha avó também fala isso. E eu fui moldada nesse ambiente, né? Eu falo que minha avó, minha mãe foram as minhas mentoras. E eu entendi os princípios da obediência. E eu trouxe isso pra minha vida inteira, pros meus filhos, pra minha casa. Então a gente sabe que vale a pena obedecer. Vale a pena, gente. Às vezes eu obedeço mesmo contra a minha vontade. Porque, queridas, obedecer aquilo que você já quer é fácil. Mas deixa Deus falar com você e falar assim, faz isso, me dá isso, né? Igual eu te falei, essa semana eu tô entregando um ursinho que pra mim já era um ursão, sabe? E eu falava, Deus, mas esse urso foi o Senhor que me deu. E Deus falou assim pra mim, né? Jesus falou assim, mas eu quero ele. Você vai me dar? Gente, eu chorei 2 dias, mas eu entreguei. Assim, hoje eu tô rindo, né? Mas assim, ai meu Deus, eu acho que eu tô meio anestesiada, né? Uma hora eu vou compartilhar. Mas eu entendi que obedecer é muito melhor. Então eu obedeci. Eu ainda não tô visualizando o urso grande, não, mas eu sei que ele tá chegando, porque eu obedeci. Então vocês estão entendendo o princípio da obediência? E a Esther tinha a vida dela preservada até aqui, como a gente viu no versículo 20. Porque ela obedeceu, ela cumpria o mandato de Mordecai, que foi ele que criou ela, instruiu ela, e ela estava lá obedecendo mesmo anos depois, mesmo longe do primo, ela estava obedecendo, entendeu? E aí Mordecai descobre a conspiração, e aí nós vamos entrar no capítulo 3, né, que é onde a história começa. Mas eu vou deixar para amanhã no capítulo 3, eu já vou comentar, porque Mordecai, ele ouve que estava tendo uma trama contra o rei, e aí agora vai ter um novo desenrolar. A Esther, o importante a gente saber aqui é que Esther foi coroada. A Esther já estava posicionada onde o Senhor queria. Queridas, pra gente encerrar, o que eu quero falar pra vocês hoje, que foi o que Deus falou no meu coração essa madrugada. Se a gente tá posicionada na onde o Senhor precisa nos colocar,
Não importa o que passou, não importa o que vai vir, não importa o seu momento agora. Se o Senhor te coroou, se o Senhor te posicionou, se o Senhor fez tudo isso, essas loucuras da sua vida, para você chegar até aqui, saiba que o plano maior dele na sua vida vai se cumprir. Que agora é só questão de menos de um tempo. Agora é questão de vamos falar assim, poucos dias, né? Nós estamos fazendo um propósito de 21 dias. Falta pouco agora, falta muito pouco. Então você precisa agora tomar posse. Você precisa, agora sim que você tem que obedecer. Agora sim que você tem que estar atento aos detalhes, a ouvir a voz e a direção do Senhor para sua vida. Porque é agora que vai começar a bênção, né? Primeiro vai vir o livramento, mas com o livramento já vai vir a bênção, já vai vir a resposta, porque agora você está com a sua identidade firmada no Senhor. Você está posicionada, você está coroada pelo próprio Rei, pelo próprio Deus. Então agora você precisa estar atenta, continuar em oração, intimidade com o Senhor, busca no Senhor, né? Porque agora é o tempo. Ninguém é coroada e fica lá no sofá, né? Esperando a vida passar. Não. Agora que o Senhor vai te usar. Ele te preparou esse tempo todo. Preparou Esther 1 ano. Ele tem te preparado há quanto tempo? 1 mês? 1 ano? 10 anos? Nath, tem 10 anos que eu oro por essa causa. Hoje o Senhor te coroou. Hoje o Senhor está te chamando. Você é a rainha escolhida. Você é a minha Esther hoje. E foi para esse tempo, né? Que agora é o próximo versículo que eu amo, né? Daqui a pouco a gente vai ver. Tá chegando o versículo, né? Chave. Que eu até pus no TBT de hoje lá, né? Daquela foto lá. Para esse tempo que o Senhor te posicionou. É para que o plano perfeito dele se cumpra na sua vida por completo. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as pessoas à volta, porque agora o inimigo vai tentar mostrar, falar que não, é igual que agora que vai aparecer a sentença de morte. Até então, até a coroação, nem se falava na sentença para matar todos os judeus. Ela estava ali tranquila, mas ela já sabe, Deus já estava preparando, porque ela precisava estar posicionada com autoridade, com ousadia, com unção, com poder. E porque se ela não fosse a rainha, ela não teria, né, cumprido, não teria acontecido o que vai acontecer daqui pra frente. Então tome posse da sua coroa e espere, porque Deus vai te honrar na hora certa. Amém? Senhor Jesus, obrigada, Pai. Eu te agradeço por tantos ensinamentos, eu te agradeço por essa palavra maravilhosa e peço agora ao Senhor que o Senhor venha, Pai, agora a colar essa coroa na nossa cabeça, que a gente não perca a nossa coroa, que a gente não tenha atitudes de vaste, de rebeldia e desobediência para perder a nossa coroa, mas que nós tenhamos o coração de Esther, que nós possamos aprender com Esther e termos, ó Deus, essa direção do Senhor, sermos mentoriadas pelo próprio Espírito Santo, ser, ó Deus, capacitadas pelo Senhor, ouvir a voz do Senhor, discernir e te obedecer, por mais louco que pareça, por mais extravagante que seja a ordem, mas nós queremos aqui, Senhor, viver o extraordinário do Senhor nas nossas vidas para esse tempo. Nós estamos agora, Senhor, nesse propósito, no 4º dia de propósito, né, dos 21 dias. Deus, isso é só uma gota daquilo que o Senhor ainda vai derramar sobre nós. Então que venha, Senhor, o teu oceano, que venha a tua sabedoria, que venham as suas bênçãos em forma de oceanos, ó Pai, que as comportas dos céus estejam abertas e se derramem sobre as nossas vidas e que nós possamos transbordar da tua glória aqui na face dessa terra e cumprir os teus planos e propósitos, o teu plano maior, o teu plano perfeito, hoje e sempre, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Continua nos capacitando, nos fortalecendo. A alegria do Senhor é a nossa força, nos enche de alegria nessa hora. Deus, nós estamos aqui, Senhor, mas hoje nós estamos com autoridade, poder, honra e glória do Senhor para podermos vencer os inimigos que estão agora se levantando contra nós, ou até mesmo aqueles que já se levantaram. Obrigada, Pai, porque o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor não vai nos abandonar, e é para esse tempo que nós fomos escolhidas e chamadas e posicionadas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas. Eu vi muitas mulheres, né? Eu vi muitas coroas descendo. Enquanto a gente estava orando, muitas coroas descendo do céu como uma chuva. Então a sua chegou aí. Amém?
toma posse e fala: Senhor, eis-me aqui. Agora eu vou cumprir o seu plano perfeito, agora eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem para minha vida e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Vou correr aqui, salvar essa live. Mais tarde a gente se fala lá no grupo. Precisando de alguma coisa, me chama. E Deus é com você. Que Deus te abençoe, que seu dia seja extraordinário, de rainha, na presença do rei, tá? Quando você olhar no espelho, olha aí a sua coroa, tá bom? Lembra que a sua tá aí, já desceu aí pra você. Um beijo, amo vocês, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amigas, rainhas, Esther de oração. Um beijo.